É bom ver as crianças desde cedo entendendo o sentido, o significado do verdadeiro Natal. Não apenas os presentes, a festa, as luzes, a comida, mas Jesus que nasce no nosso coração. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Estaremos lendo a partir do verso 25. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Vamos ler até o verso 38. Estarei lendo na Nova Versão Internacional, a NVI. E o texto assim nos diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Vamos orar novamente. Senhor Deus, louvamos o teu nome pela tua palavra, pelo teu recado para cada um de nós, e pedimos que o teu Espírito guie mente e coração de cada um de nós, conforme a tua vontade, para o entendimento do que tu tens para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos numa série de mensagens a respeito dos personagens que cercam o nascimento de Jesus. No domingo passado, pela manhã, estivemos meditando na pessoa de Zacarias, aquele que foi o primeiro a ouvir a respeito do nascimento do Messias, o prometido de Deus, o ungido de Deus, aquele que o povo esperava havia mais de 400 anos, imersos num silêncio profético. Deus não tinha levantado profeta durante 400 anos, e Zacarias é o primeiro a receber a informação de que a vinda do Messias se aproxima, e de que o seu filho, João, seria aquele que prepararia o caminho para o Senhor. À noite tivemos a mensagem a respeito dos magos, que vieram do Oriente para ver a Jesus. Hoje gostaria que meditássemos na pessoa de Simeão.
Vale a pena destacar, e hoje é o segundo domingo de dezembro. Segundo domingo de dezembro é o dia em que é celebrada a Bíblia, é o dia da Bíblia. E nós louvamos a Deus porque através da Bíblia é que temos o conhecimento a respeito do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, da sua morte e ressurreição. A palavra de Deus é o recado dele, é a carta dele para nós, é o manual da vida, é a maneira como ele espera que estejamos respondendo àquilo que ele tem como propósito para nós. E então, louvado seja Deus pela sua palavra. Depois do nascimento de Jesus, e a gente vai abordar o próprio nascimento em ocasião futura ainda neste mês, mas depois do nascimento de Jesus, e é o início deste capítulo de Lucas, capítulo 2 de Lucas, depois que Jesus nasce, então, ao 8º dia, ele é circuncidado, conforme o costume judaico, conforme ordenava a lei. O texto bíblico nos diz que é-lhe dado o nome de Jesus, conforme o anjo havia anunciado, tanto a Maria quanto a José. No livro de Lucas nós temos o anúncio a Maria, no livro de Mateus nós temos o anúncio a José. E em ambos o anjo avisou que o nome deveria ser Jesus. O nome Jesus significa Deus é salvação, ou a salvação vem de Deus. E então, passado esse momento, esses primeiros 8 dias, e vale a pena destacar que isso deve ter acontecido na própria Belém, o texto afirma que depois de concluído o período em que Maria estaria sendo considerada não apta a estar presente no templo por causa do parto, e a lei dizia que depois do parto, com 8 dias, haveria então o momento da circuncisão da criança, e depois a mulher deveria permanecer 33 dias para ser considerada purificada. E então nós temos cerca de 40 dias aqui já desde o nascimento de Jesus. Pelo menos 40 dias se passaram. E agora Jesus é trazido para o templo. E é nesta hora que há este encontro com Simeão. O que é que a Bíblia diz a respeito de Simeão? Diz que era um homem justo, uma vida correta, um bom testemunho das pessoas que o veem. Diz também que era um homem piedoso. A tradução revista e corrigida utiliza a expressão temente a Deus. Era um homem temente a Deus. Era um homem que então tinha nesse temor a Deus a razão do que foi dito antes da sua justiça. O temor ao Senhor é que fazia com que Simeão tivesse bom testemunho das outras pessoas. O apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito e diz que a respeito do fruto do Espírito, contra estas coisas, diz ele, não há lei. Aquilo que Deus deseja realizar em nós, a nossa maneira de viver de acordo com a vontade de Deus, é algo que vai gerar bom testemunho para as pessoas. As pessoas vão olhar para nós e dizer que vida positiva, que vida que é abençoada e abençoa. Simeão era alguém que, sendo assim temente a Deus, tinha nesse temor a razão da sua justiça, a disposição para obedecer a Deus. A nossa obediência a Deus é de fato resposta do nosso temor a Ele. Se nós não confiarmos nele, nós vamos fazer o contrário, nós vamos desconfiar dele. Vamos achar que do nosso jeito será melhor.
mas a nossa confiança nele, o nosso temor a ele, vai nos trazer a disposição para obedecer, para colocar em prática aquilo que ele diz para nós, para aplicarmos na nossa vida. O texto também diz que ele esperava a consolação de Israel. Mencionamos no domingo passado aquilo que era a expectativa de Zacarias, de todo o povo. E Simeão estava inserido neste grupo que ansiava pelo cumprimento da promessa do Messias. A nação de Israel estava subjugada ao domínio romano. Mas havia a promessa do Messias, aquele que seria o libertador, aquele que restauraria o reino a Israel. E o entendimento do povo é que essa restauração seria uma restauração política, de que viria aquele que, da mesma maneira que Davi conquistou as nações em volta e então expandiu os limites da nação de Israel, e Salomão também dando continuidade, aquele período áureo para o povo de Israel seria restaurado. O filho de Davi, o prometido por Deus, viria. Simeão tinha essa esperança, só que ele tinha uma comunhão com Deus extraordinária. A gente vai ver a seguir que Deus revelou coisas a ele que outros não perceberam. E o texto diz: o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha comunhão com o Espírito de Deus. Ele estava em harmonia com Deus. Vale destacar que antes do dia de Pentecostes, quando o texto aqui diz o Espírito estava sobre ele, Deus agia por meio do seu Espírito em pessoas que ele escolhia para uma missão específica. E a gente vai ver, por exemplo, na experiência de Sansão, que depois da desobediência o Espírito se ausentou. Em Saul, da mesma maneira. A ação do Espírito era individual e específica. Depois do Pentecostes, cumpriu-se a promessa registrada lá no livro de Joel: derramarei do meu Espírito sobre todos. E nós passamos a ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Simeão tinha o Espírito Santo sobre ele. E o que é então que já de antemão podemos extrair de lição na vida de Simeão para nós? Em primeiro lugar, o seu temor ao Senhor, o seu testemunho de vida como consequência deste temor, a sua confiança nas promessas de Deus. Na nossa vida podemos confiar. Cantamos um cântico, as crianças aí também, né, dizendo que nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Agora é interessante notar que o texto bíblico que afirma isso é quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus a Maria, e Maria pergunta: como se dará isto, pois não conheço homem algum? E o anjo então diz que o Espírito virá sobre ti, te cobrirá com a sua sombra, e aí complementa dizendo: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Naquilo que Ele prometeu, Ele estará permanecendo com a sua mão para cumprir. Qual foi a participação de Simeão, então, neste momento, quanto ao nascimento de Jesus? Mencionamos que o Espírito revelou a ele várias coisas. Em primeiro lugar, que ele não morreria sem ver o Cristo de Deus. Cristo é a palavra grega para Messias no hebraico. O ungido de Deus, o enviado de Deus. E ele então teve a revelação da parte de Deus
de que ele não morreria sem ver o Messias. Veja que essa é uma revelação bastante diferente do que tinha acontecido com as gerações que o precederam. Porque, como mencionamos, foram 400 anos de silêncio. O povo já aguardava, antes desses 400 anos, a vinda do Messias. Mas os últimos profetas vão justamente reenfatizar que Deus haveria de enviar o Messias, o ungido de Deus. E agora, depois de 400 anos, ele recebe a revelação de que seria no seu tempo, de que ele não morreria sem ver o Messias. Mas aí, em determinado dia, o Espírito toca o seu coração dizendo: vá para o templo. E ele vai para o templo, sem saber o que vai acontecer. E fica ali, aguardando o que é que Deus há de mostrar para ele. De repente, entra aquele casal com um bebê. É possível que naquele mesmo dia tenham entrado outros casais com seus bebês. Mas o Espírito toca o seu coração dizendo: é este é o Messias. O Espírito então fala para Simeão que aquela é a oportunidade aguardada, esperada. E ele se dirige àquele casal e toma aquela criança nos braços, e a gente fica imaginando a posição de José e Maria. Eles vão entrando no templo, eles teriam ali que apresentar uma oferta ao Senhor. Lá no livro de Levítico está dito, capítulo 12, que deveria ser levada uma oferta de um cordeiro e uma pomba. Mas se a família fosse pobre, então poderiam ser 2 pombinhas ou 2 rolinhas. E é o que acontece. Lucas vai registrar que eles estavam indo e estariam oferecendo exatamente assim, 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Destacando que a família de Jesus era uma família pobre, não era uma família de posses. José tinha a sua profissão, mas Nazaré era uma cidade pequena, era a cidade de onde eles vieram até Belém, onde Jesus nasceu, e então imagine uma profissão de carpinteiro numa cidade bem pequena. Os historiadores revelam que nem mesmo Joséfo, historiador judeu, nem sequer menciona a cidade de Nazaré. É aquele tipo de cidade que a gente diz não está nem no mapa, não é nem citada. É daí que vem esse carpinteiro com a sua esposa e agora entram no templo trazendo aquela criança. E ao trazerem, de repente, um desconhecido se dirige a eles. Um homem já idoso se dirige a eles e quer tomar no colo aquela criança. E eles entregam, talvez ainda sem saber o porquê, e aquele homem então traz uma revelação da parte de Deus, que vem a se somar com aquilo que o anjo já havia dito, tanto a José quanto a Maria. E aquele homem agora toma aquela criança e diz: agora eu já posso morrer. Senhor, despedes agora em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Alguém que toma aquela criança e diante dos seus pais diz: era este o momento que eu aguardava, mas agora se cumpriu, agora eu posso partir em paz, tendo Deus cumprido o que Ele prometeu a mim. Meus olhos já viram a tua salvação. O que Simeão entende da parte de Deus é de que agora chegou salvação para a nação, uma salvação preparada diante de todos os povos. Luz
para os gentios e glória para o teu povo de Israel. Simeão já entende que aquele menino teria uma repercussão não apenas dentro da nação de Israel, mas seria algo que serviria para todos os povos. Nele estaria se cumprindo a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Luz para revelação aos gentios. O povo de Israel tinha recebido revelação da parte de Deus ao longo da sua história. Deus havia se revelado através dos seus servos, os profetas. Mas agora, em Jesus, essa revelação se expande. E é por isso que o Senhor Jesus confiou a nós a responsabilidade de sermos suas testemunhas até aos confins da terra. Simeão vislumbrou isso. Embora a esperança de Israel fosse por aquela salvação política, daquela situação, daquela circunstância, mas ele vislumbra que o que Deus tem vai mais longe e alcança a todos os povos. E então ele fala ao casal. E o texto bíblico diz que ele os abençoou. E a gente entende, né, no texto bíblico que ele pediu as bênçãos de Deus. A gente não tem tanto aquela prática de dizer eu te abençoo, mas é daquele jeito que a gente tem aquela experiência de menino da geração mais antiga ou de quem viveu mais tempo, talvez no interior, em que o costume da bênção dos pais, né, é praticada. E a criança entra em casa e diz: bença, pai. E aí o pai responde: Deus te abençoe. Simeão ali rogou as bênçãos de Deus sobre o casal. Aquela não seria uma situação muito fácil para o casal. E particularmente ele se dirige a Maria. E ele diz: uma espada atravessará a tua alma. Não o teu corpo, mas a tua alma. Ela sentiria a dor de ver o seu filho morto, crucificado. Mas aquilo que ele apresenta antes de dizer isso a Maria é de que esta criança será para o soerguimento de muitos e para a derrubada de muitos, para a queda de muitos e para o soerguimento de muitos. Porque depende de como nós vemos a Jesus, quem é Jesus para nós. E quando apresentamos o Senhor Jesus como o nosso Salvador, aquele que nos oferece o perdão, aquele que levou sobre si os nossos pecados, encontramos quem aceite isso como a palavra de Deus nos apresenta. E vemos quem rejeite, quem prefira aquele pensamento que aponta mais para o nosso sentimento humano de justiça. Porque no sentimento humano de justiça, você precisa merecer. Mas no sentimento divino de justiça, Cristo leva sobre si a nossa condenação para que nós sejamos justificados. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 5 dizendo: justificados por meio da fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei quantos aqui assistiram a um filme que foi, assim, fez história alguns anos atrás. As Aventuras de Pi. Quantos assistiram esse filme? Temos um bom número dos que assistiram. E é interessante porque, não quero contar o filme para quem não assistiu, mas é feita uma aplicação interessante, porque são apresentadas nesse filme duas versões de uma mesma história. E aí, a aplicação que é feita é: você escolhe qual a história em que você vai acreditar. E assim é a respeito de Deus.
Quando você escolhe não acreditar na maneira que a Bíblia está apresentando, você está acreditando contrário à Bíblia. Alguém que não crê na existência de Deus até está crendo na não existência de Deus. É um ato de fé de qualquer forma. Existe até o livro cujo título é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É preciso muita fé para ser ateu. É uma questão de fé. É uma questão de entendermos que a palavra de Deus é recado que Ele deixou para a nossa vida. E que é através dela que podemos ter o ensinamento de quem Deus é e do que Ele espera de cada um de nós. E a palavra de Deus é que nos apresenta a salvação de graça por meio da fé. E a palavra de Deus nos apresenta a maneira como devemos pautar a nossa vida aqui. E dentro dessa maneira de como pautar a nossa vida aqui, de priorizar o que é mais importante. A gente muitas vezes prioriza o nosso sucesso financeiro. E então eu vou trabalhar bastante para poder montar um bom patrimônio, eu quero ter várias coisas, eu quero viajar nas férias, e não apenas viajar daqui até uma cidadezinha ali a 30 quilômetros, mas quero viajar para uma de 30 mil quilômetros, né? Se bem que, não sei se tem cidade, não tem cidade mais distante do que 30 mil quilômetros, porque a Terra tem na sua circunferência 42 mil quilômetros, então mais distante que você pode ir é 21 mil, né? A não ser que realmente vá para a Lua ou coisa que o valha. Eu quero então ter o suficiente para, e aí você tem os seus sonhos, as suas metas. Mas o que a palavra de Deus nos apresenta é que essas coisas, apesar de fazerem parte da nossa vida, mas elas não são a nossa prioridade. A nossa prioridade é fazer como Simeão. Simeão era temente a Deus. Ele acreditava nas promessas de Deus. E ele tinha a disposição para obedecer a Deus. E a ordem que Deus nos dá é de compartilharmos a mensagem do Evangelho. E gostaria de concluir com o exemplo de Ana, a profetisa, que está ali e chega no templo nesta hora e vê aquela declaração de Simeão. Ela era uma profetisa, ela entende de Deus que aquilo era realidade, e ela começa a proclamar, ela começa a anunciar às pessoas o que estava sendo dito a respeito daquele menino, que aquele menino seria o Messias. Ela saiu proclamando para outras pessoas. E nós temos essa mesma responsabilidade diante de Deus. Simeão é alguém que é exemplo para a nossa vida. Foi alguém que Deus usou num momento específico, quando Jesus havia nascido fazia pouco tempo. Cada um de nós é escolhido de Deus para o nosso tempo. Cada um de nós tem a responsabilidade que Deus nos coloca para com as pessoas que estão à nossa volta. A nossa própria vida tendo o reflexo desse temor ao Senhor, de podermos ser considerados pelas outras pessoas como justos e tementes a Deus, e fazendo com que a nossa vida possa impactar também a vida de outras pessoas. Que Deus nos use como instrumentos seus, da maneira como usou Simeão. E a gente pode dizer que a passagem de Simeão foi bastante breve nessa história, mas ela persiste até hoje, ficou registrado até hoje, foi vontade de Deus que permanecesse até hoje. E aquilo que a gente faz para Deus tem caráter de eternidade. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre.
Que Deus nos use como instrumentos seus, para seu louvor, sua glória. Possamos estar prontos a obedecer a Ele e cumprir com o que Ele tem para cada um de nós. Amém.